Olá, faça parte desse grande movimento por dentro da matemática. Vamos para mais um vídeo do curso de licenciatura em matemática aqui do Jordão, município do interior do Acre, que está começando um curso de licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Acre. Estamos aqui numa lista de exercícios, estou resolvendo algumas atividades. Se você é do curso, aproveite. Se você não é desse curso de matemática, também aproveite para conhecer um pouquinho. Tá, vamos lá para a terceira questão. A terceira questão envolve exatamente operações com intervalos. Então, nós temos aqui dois conjuntos, dois intervalos. O intervalo A, intervalo de números reais, observando aqui todos eles, dois intervalos que nós estamos trabalhando de números reais. O intervalo A é um intervalo com valores de x entre menos 5 e menos 2, e o intervalo B entre menos 3 e 0. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar os extremos desses intervalos em ordem crescente. Então, menos 5, menos 2, menos 3 e 0, o menor deles é o menos 5. Depois do menos 5, o próximo seria o menos 3. Depois o menos 2 e o 0. Agora vamos escrever cada um dos intervalos A e B em cada uma das linhas. Então, o intervalo A é o intervalo de valores de x reais entre menos 5 e menos 2. Então, seria de menos 5 até menos 2. Na primeira linha, eu estou representando o intervalo A. O intervalo B eu vou representar na segunda linha, observando que o intervalo A ele tem todas as extremidades do intervalo aberto. Tá? O intervalo B seria todos os números reais entre menos 3 e 0, sendo que o menos 3 o intervalo é fechado, do 0 o intervalo é aberto. Então, de menos 3 até 0 seria o intervalo B. A letra A pede a representação geométrica do intervalo A, a letra B a representação geométrica do intervalo B, e a letra C ele quer a interseção, não, a união entre esses dois intervalos. Então, lembre-se que fazer a união entre dois intervalos é você juntar os dois num só. Então, observe que se eu juntar o intervalo A, que vai de menos 5 até menos 2, com o intervalo B, que vai de menos 3 até 0, juntando eles, eu vou ter todo o intervalo de menos 5 até 0 contemplado. Sendo que, como eu estou juntando, o 0 continua aberto, o menos 5 também continua aberto. Na letra D, ele quer exatamente a interseção agora, que é a interseção entre A e B. Então, observem que fazer a interseção entre dois conjuntos é pegar o que os dois conjuntos têm em comum. Então, se nós olharmos aqui para os intervalos A e B, nas duas primeiras linhas, o que eles têm em comum é exatamente essa parte central aqui. Está nos dois intervalos. Então, A interseção com B, né? O menos 3 estava fechado, continua fechado. O menos 2 estava aberto, continuará aberto, porque não faz parte dos dois. O intervalo A interseção B são todos os números reais entre menos 3 e menos 2. Muita atenção para a letra E, né? Já que é uma operação que algumas pessoas têm alguma dificuldade, que é a diferença entre dois conjuntos. Então, ele quer a diferença entre A e B. Então, A menos B, vamos definir aqui do lado. A menos B são os números, ou são os elementos, tais que esse elemento faz parte do conjunto A, ou seja, pertence ao conjunto A, e não pertence ao conjunto B. Tá? Então, o que está pintado na primeira reta e não está pintado na segunda. Então, se a gente observar aqui, o que está pintado na primeira reta e não está na segunda, é exatamente esta parte aqui, de menos 3 de menos 5 até menos 3. Então, o intervalo aberto em menos 5 até menos 3 também é aberto, porque o menos 3 está pintado na primeira reta e também está pintado na segunda. Então, ele não entra exatamente na diferença. Tá? Olhando para as respostas, né, o A interseção B, o A união B e o A menos B, né, a última linha aqui é A menos B, nós podemos representá-los aqui na forma, eu vou representar aqui na forma de colchete, né? Então, o intervalo, o A interseção B, com intervalo aberto de menos 5 até 0, também aberto. O intervalo B ficou, que é A interseção B, o A interseção B, ficou o intervalo fechado no menos 3 até o 0, até o menos 2 aberto, até o menos 2 aberto aqui, o menos 2, também aberto, e o intervalo A menos B ficou o intervalo aberto no menos 5 até o menos 3, também aberto. Essa é a resposta dessa questão número 3. Resposta da questão número 3.
Espero ter contribuído. Qualquer dúvida também vocês podem fazer um comentário lá nessa publicação. Grande abraço e até o próximo vídeo.